O que é um chocolate tipo bis, se não o bis? Olá, tudo bem? Aqui é a Dani, ou Alika. Acho que vocês estavam falando, será que ela não vai mais fazer review de equipamentos, etc, da de montanha? Vou sim. Mas eu tava com um esgotamento emocional, né? Depois que eu saí do trabalho, tem gente que qualquer pessoa tem o seu jeito próprio de melhorar. Uns vão fazer terapia, outros vão viajar. Eu, pra melhorar, talvez porque a comunicação não é uma coisa muito fácil pra mim, estar entre pessoas. Então, com a pandemia, que eu tive que entrar em contato com muitas pessoas e mais o problema com a minha ex-chefe um pouquinho difícil. E o diretor superintendente e toda a corrupção ali no município de São Bernardo. E como eu tenho inflexibilidade moral, o que eles faziam? Eles tentavam envolver as pessoas no esquema de corrupção para ficar cada vez mais difícil. Ou seja, não é a estabilidade dos servidores públicos que eles estavam protegendo os servidores públicos. A única coisa que protegia e deixava estável as pessoas era estar se envolvendo no esquema de corrupção. Ou ficando calado, se omitindo, ou participando ativamente, né? Então se inverte, quando você tem uma reforma, e isso me preocupa bastante com a reforma administrativa, né? Porque a reforma administrativa, o servidor não é estável quando ele comete irregularidade. Por exemplo, se a lei do Estatuto do Servidor Público do município de São Bernardo do Campo é bem claro, se a pessoa pegar um atestado médico e esse for muito condescendente, ela deve ser demitida pelo bem público. E foi uma das evidências que eu mostrei sobre minha ex-chefe antes de eu sair, né? Antes de eu ser meio que chutada de lá. Porque é lógico, gente, se eu tava com medo de morrer, eu deixei pra apresentar a cereja do bolo no finalzinho, mas eu já tinha apresentado que ela ficou de Covid e não quis me ajudar, que eu tava fazendo ativamente, era de conhecimento. E o cargo dela era de livre nomeação e exoneração, ou seja, ela não precisa. O cargo de livre nomeação e exoneração é justamente para não precisar que a pessoa chegue a ter que fazer alguma irregularidade para sair do cargo. É exatamente para não ter essa estabilidade, que só são para cargos de confiança, que não podem ser meramente burocráticos. Então não pode ser cargos que a pessoa tem que fazer coisas burocráticas. Enfim. E uma irregularidade também no SBC Prévio. Temos muitos cargos comissionados quando, na verdade, deveriam ser cargos de analistas. E eu fiz um trabalho de analista, com certeza. Apesar de estar num cargo de ensino médio. Mas, enfim. Por que eu não posso trabalhar também? Eu tô dentro tava trabalhando na Previdência, como servidora do município de São Bernardo, então eu sei como funciona as coisas, e tudo que eu digo aqui, lógico que pode ser usado ao meu favor e contra mim. E sem falar que eu não acho certo. Eu saí de lá com um clima organizacional muito ruim. Eu não tô tendo em contato mais com ninguém. Eu nem imagino se as pessoas estão ou não sofrendo o que eu tô sofrendo, se alguém sofreu. Eu sei que se alguém precisar da minha ajuda, eles sabem que eu sempre estarei disponível.
Eu não troquei meu número de celular exatamente por isso, porque eu nunca fujo de uma batalha. Mas, obviamente, eu preciso me fortalecer antes de arranjar mais dor de cabeça. E uma das maneiras que eu me fortaleço é me recolher, ficando meditando, oração. Eu não tô nem utilizando mais o WhatsApp. Eu tava jogando futebol, mas aí depois eu descobri que eu tinha que colocar meu nome na lista do WhatsApp toda semana. Aí eu falei, gente, não vai rolar. Eu tentei responder alguns comentários que as pessoas perguntam sobre equipamentos, e aí depois de 5 eu já comecei a ficar tipo, Mas mesmo se eu não pudesse, eu não trabalharia. Por quê? Porque se der certo, se eu realmente conseguir, assim que eu ficar bem e poder conseguir ir atrás das coisas, se der certo, eu vou ser a primeira pessoa a conseguir receber o auxílio acidente. Não sei se outra pessoa fez o requerimento depois do aviso que eu fiz, né? Mas se ninguém fez até agora e eu fosse a primeira, quer dizer, já fui, né? Só que o diretor de financeiro, não sei. Eles criaram tantos diretores lá que eu nem sei qual que é de que diretor ele é. Só sei que ele é professor de biologia e que como o Marcelo Augusto Andrade Galhardo, se vocês verem meu estágio probatório, vão ver um monte de erro de redação de português, porque como a comunicação verbal é meio complicado para mim, também é meio complicado para eu escrever. Então, tanto eu quanto o Marcelo Augusto Andrade Galhardo ficaria bem longe de tirar 100 no Enem. Desculpa, gente. Se eles quiserem me processar por falar verdades, pode processar. Mas enfim. E ele ganha uns 18 mil pra mais, né? Uma pessoa que nem sabe, precisa de ter um assessor para poder escrever por ele, porque ele nem sabe escrever direito. Enfim. Mas aí, tipo, o subordinado dele, o que fica lá fazendo as coisinhas junto com ele, né? Que ficava vigiando a gente, ele decidiu por ele mesmo que eu não tenho direito ao auxílio acidente, nem protocolizou meu requerimento. Ou seja, uma dica, se você é segurado do SBC Prev, saia com PR. PR é o Prodigy, é a abertura do requerimento. É ele que vai garantir seu requerimento, porque eu já vi muitas vezes, eu já vi casos de pessoas que foram lá, pegaram o formulário, acharam que já tinha aberto o requerimento, mas não abriram. E foi por isso que eu mandei, inclusive, por e-mail o meu requerimento, porque eu sabia que isso poderia acontecer e aí depois ia ficar numa saia justa. Mas eu coloquei, além de tudo, no meu estágio probatório, para dizer que eu não fiz o requerimento. Ou seja, se o Marcelo Reis decidiu que eu não tenho direito por auxílio acidentes, e isso excedeu a competência dele, porque ele nem tem formação para isto, sem fazer uma consulta ao jurídico, etc e tal, ele que responda por isso por depois. Mas, então, ou seja, eu tô no meio de um fuzuê bem grande. E eu simplesmente não tenho medo de morrer. O que eu tenho medo é de não conseguir fazer tudo o que eu quero fazer enquanto estou viva. Então eu quase nem tô saindo muito e eu não posso trabalhar porque se eu conseguir voltar pro meu cargo, eu vou receber retroativamente tudo que eu deveria ter recebido por uma exoneração injusta. Então se eu trabalho em algum lugar, eu vou estar eu mesmo sendo corrupta. Por quê? Porque eu vou estar tirando vantagem disso. Por isso que também eu não estou vendendo meus equipamentos, não estou fazendo absolutamente nada, além de tentar recuperar minha saúde. E fazendo esses vídeos, porque fazem parte de recuperar minha saúde, defender a minha dignidade e minha honra. Então, por isso que... Mas os boletos chegaram e agora eu vou ter que vender alguma coisa. Vou ter que vender alguma coisa e depois eu vou lançar rifa. Agora vamos finalmente ao que interessa, né? O unboxing da calça, né?
Eu comprei antes de ser exonerada, só que como eu não tava fazendo trilha porque eu não estava muito bem, eu nem acabei utilizando. Essa daqui é a blusa que eu sempre falo, né? E ela tá do avesso. E eu gosto muito, pra mim é a melhor segunda pele assim. Fenomenal. Eu tô descobrindo que eu tenho um hiperfoco, né? Agora eu descobri porque com o lance da jabuticaba que eu tô chegando nos extremos com a jabuticaba, realmente eu tenho um hiperfoco. É, e eu gosto. E o que acontecia? Eu não tinha o saco de dormir ainda adequado. Só que eu fiquei, cara, o saco de dormir vai pesar 1 quilo só pra eu dormir. Um saco de dormir mais ou menos, né? Que seria tipo o Zion que eu tava de olho. Falei, não compensa. Aí eu fui procurar roupas leves e que ao mesmo tempo tinha uma capacidade térmica bem grande, né? E aí foi que eu parei, cara, como que os esquiadores que estão no gelo, eles não podem esquiar com umas roupas imensas, os esportistas, né? Tipo, não tem como. Como que eles conseguem ficar com roupas bem finas esquiando? Aí foi como eu descobri como eles fazem esportes lá em lugares muito frios. Eles usam roupas especiais. E a X-Bionic é uma empresa especialista nessas roupas. E aí eu peguei a coleção somente de merino deles. Eu tanto a meia, que depois eu pego, mas agora eu vou mostrar a roupa. E essa é a roupa deles. Esse daqui também veio numa caixa assim, só que faz tempo que eu comprei, então não tenho mais a caixa. E os merinas são essas ovelhas aqui, que elas são da Austrália, que elas ficam tanto em temperaturas muito quentes quanto frias. Então a lã dela, ela tem esse poder de regular a temperatura muito bem. Agora vamos lá, deixa eu pegar aqui. Pra quem... Eu não ligo de ser esquisitinha, gente. Eu acho que já deu pra perceber. Então, minhas roupas são bem esquisitas. Mas, claro que por ser lã, eu uso outra coisa por cima. A calça, eu vou usar da Columbia, que é bem fininha, mas tem uns alumíniozinhos dentro, que ela retém a temperatura corporal. Então eu vou sempre estar com uma calça por cima, fina, e o corta-vento, né? Quando eu estiver fora do saco de dormir, né? Então eu não comprei pra fazer atividade física, né? Eu comprei pra ficar dormindo, ou quando eu chego no abrigo, né? Esses aqui que fala de manejo do suor, olha só como tem uns relevinhos. Assim, tem a parte mais de ventilação, onde que as pessoas acabam suando mais. E parte de esquentar, mais grossa.
É muito confortável e não pinica, tá, gente? Não pinica mesmo. Eu acho que da Smart Wool pinica um pouquinho, mas esse daqui não. Aqui tem um sistema que eles recomendam, né? Normalmente recomendam 3 camadas, sistema de 3 camadas, né? Essa seria uma primeira camada. Mas eu só uso ela e um corta-vento, porque eu tô no Brasil, né? Lógico que em outros lugares eu poderia aumentar. E é o que eu faço, eu aumento as camadas quanto for necessário. Mas enquanto todo mundo vai ver o nascer do sol com corta-vento, etc e tal, eu consigo ir sem corta-vento, só com essa blusa. Em alguns lugares, mas lógico que eu fico com um pouco de frio por causa do vento, né? Mas eu fico com uma temperatura suficiente para eu ter preguiça de buscar meu corta-vento. Não é uma roupa barata, não é. Mas eu acho que vale muito a pena o custo dela e o benefício. Porque assim, é muito leve. É muito leve. Se você for pegar um conjunto da X-Power, vai dar solo, vai pesar mais ou menos um saco de dormir. E sem falar que é muito quente. Então, esquentou, você não vai conseguir utilizar em outros lugares. Então, essa camada aqui, pra mim, é ideal, porque eu posso utilizar tanto pra dormir, como voltar pra casa, ou utilizar na van, né, que às vezes faz um friozinho. E aqui tá falando um aviso que eles não fazem, tipo, aqueles de raspagem, machucar a ovelha para não nascer pelo perto de onde eles fazem totô, né? Então, um pouquinho de responsabilidade. É realmente para especialista em as pessoas me perguntaram, né, sobre as outras. Eu não experimentei. Eu não experimentei as outras roupas. E eu só vou ficar com a Bunny mesmo. Eu não vou experimentar as outras porque eu peguei muito ele por causa do frio mesmo. Esse daqui, ó, eu acredito que seja somente quando você está em atividade mesmo. E o merino, quando você está um pouquinho parado, você também retém o calor, né? Mas assim, o pessoal de fora utiliza para fazer atividade de inverno esses outros modelos. Também tem porque eu utilizo para dormir, eu acho que aqui é a compressão, né? Que é baixa, média e alta. Então para mim também fica mais confortável para dormir com de merino, né?
acho que aqui é outros idiomas. E a calça em si? Eu vou pelo preço, então eu não vou pela cor. Então a calça azul tava mais barata. Aí eu ainda nem experimentei. O meu é um X, é um PP, né? A composição. E a composição da minha blusa. É isso. Eu vou colocar e vamos ver como eu vou ficar com esse conjunto inteiro. E eu vou ficar esquisitinha, mas sabe qual que é o melhor de tudo? É que se procurarem meus podres, eles vão ver que meus podres são públicos. Todo mundo sabe que eu já paguei lanches pra uma garota da Argentina, por exemplo. Do Tinder. Enfim, tchau, beijos. Bom, e aqui tá a roupa, né? Se você andar por aí com ela, sem colocar nada por cima, é bem capaz que você chame bastante atenção. Mas eu sou esquisitinha, já vivo no meu mundinho e não me importo. Só que eu me importo muito, porque eu gosto muito de cuidar dos meus equipamentos. E como é de lã, então eu sempre vou ter alguma coisa pra proteger, né? Principalmente a calça, né? Não raspa nas pernas e tal. Tô me sentindo bem fresquinha. Não sei se vocês conseguiram ver, mas passou alguém de blusa. Eu tava de blusa ali dentro. Tava uns 19 graus. Mas o ventinho, eles entram por essas partes. Então refresca bastante. Eu estaria mentindo, dizendo que você consegue fazer a trilha de boa com 20 graus, se eu agora estivesse fazendo trilha com isso, só com isso. Não é uma roupa pra você fazer tudo. Mas pra atacar o cume e etc, e voltar e etc e tal, sossegado, super confortável. E é lógico, prevenindo pra não rasgar, colocando uma coisa por cima, mas cara, eu já vi nascer do sol na montanha, no alto mesmo, e todo mundo com jaqueta grossona, luva, sentindo frio. E eu tava sem luva, então eu coloquei minha mão pra dentro. Fiquei assim, de boa, senti. Não quer dizer que eu não senti frio, lógico que eu senti, porque não é um corta-vento, né? Mas eu fiquei de boa, assim, de boa o suficiente pra ter preguiça de voltar pra minha barraca e pegar uma blusa, que não estava muito longe. Mas também já caminhei e depois já comecei a caminhada antes de nascer o sol, né? E aí pra fazer a trilha, tava com corta-vento, tudo, aí depois eu fui tirando o corta-vento, aí na metade do caminho, quando já tava um sol do meio-dia, aí eu falei, não, agora eu tirei. Aí eu tive que tirar. Mas é muito confortável mesmo, vale muito a pena e é muito leve, relacionado a qualquer outra segunda pele, é bem leve, assim. Mas se você acha isso uma frescura, se é muito dinheiro para essas roupas, ou se você está com medo, não vai dar certo esse sistema de camadas pra mim,
e quiser tentar conseguir um saco de dormir da hora, eu vou estar rifando o meu saco de dormir da City Summit, o Flame 3, que eu falo que eu quase nem uso aqui no Brasil. Ele é para 4 graus negativos de conforto feminino, até 1,70 m de altura. E ele pesa uns 700 gramas. E eu vou fazer o review direitinho, vou colocar. E vai ser 500 números, R$10 cada número. E o sorteio vai ser na virada do ano, ou antes, se os 500 números acabarem antes. E vai ser bom, porque aí eu vou conseguir pagar as contas, porque eu já estou pedindo dinheiro emprestado para a mamãe. Mas lembre-se, minha rifa não é caridade, então só compre se você realmente estiver interessado em adquirir o produto. E 500 números vai dar 5.000. Na Náutica tá vendendo esse saco de dormir, acho que 4.800 novo, 4.700, mas você encontra normalmente por 4.000. Assim, com desconto você encontra por uns 3.000, assim, se você ficar esperando. Então, é uma rifa que vai me ajudar, mas eu não posso ficar obtendo muito lucro com essas rifas, porque eu também estaria obtendo vantagem, tirando vantagem, mas... então é por isso que só vão ser só 500 números, R$10 cada, para dar oportunidade para vocês terem um equipamento top e eu ficar mais um pouquinho de tempo me recuperando. Tchau, tchau!